A combinação de tratamentos pode realmente melhorar o controle da disfunção erétil? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar se a associação de alguns tratamentos pode realmente melhorar a questão do tratamento da disfunção erétil. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Uma alternativa bastante atraente quando falamos no tratamento da disfunção erétil é nos valermos mão de usar alguns medicamentos em associação, ou seja, você usa mais do que um tratamento para tentar melhorar o controle dessa disfunção erétil. Parece ser sempre uma alternativa vantajosa, ou seja, você soma o efeito de dois remédios que basicamente você já sabe que realmente melhoram o controle da disfunção erétil e você parece que teria com certeza uma melhora da satisfação na questão da função erétil desse homem. Só que existe um contraponto muito importante nessa hora. Ao você associar dois medicamentos, dois tratamentos diferentes, você potencializa a possibilidade de acontecerem alguns efeitos adversos, que a gente chama de efeitos colaterais. E, pensando nessa associação, esse cuidado deve ser tomado nessa hora. Entretanto, existem alguns estudos que já conseguiram demonstrar que a associação de alguns medicamentos pode sim ser benéfica no tratamento da disfunção erétil. E é sobre isso que nós vamos comentar um pouco nesse vídeo. Então, primeiramente, a gente tem que entender que uma das primeiras associações que foram tentadas e estudadas nessa hora é você utilizar um medicamento para a ereção antes da relação sexual, ou seja, a gente diz que é um medicamento sob demanda, em associação com um medicamento usado diariamente. Então, no nosso meio, nós temos, por exemplo, esse medicamento para ser usado diariamente, a tadalafila na dosagem de 5 mg. Então, o que você pode fazer? Você pode utilizar um medicamento sob demanda, por exemplo, uma sildenafila, em associação com a sildenafila antes da relação sexual, tipo 1 hora antes da relação sexual, e você já vinha tomando essa tadalafila diariamente. Parece que existe um efeito maior na qualidade da função erétil com pouquíssimos efeitos colaterais adicionados do uso dessa associação. Então, você se valer mão de dois tipos de inibidores da 5-fosfodiesterase, um utilizado antes da relação sexual, juntamente com o utilizado diariamente, também é um tratamento que pode incrementar a qualidade da sua ereção. Outra associação que a gente pode comentar é utilizar a testosterona juntamente com o medicamento para a ereção. Então, por exemplo, se você sabidamente tem um problema de disfunção erétil e você tem esse problema de disfunção erétil acompanhado de níveis baixos e confirmados de testosterona, a associação desse medicamento para a ereção, juntamente com a reposição desse hormônio, pode ser uma alternativa extremamente vantajosa nesse caso. Por quê? A gente sabe que a normalização dos níveis de testosterona estão associados com o incremento da função sexual desse homem e também da libido. E ao você associar esses medicamentos para a ereção juntamente com uma reposição adequada de testosterona, se o paciente tem a falta desse hormônio, você pode também melhorar significativamente a qualidade da ereção desse homem.
Outra associação que a gente deve comentar aqui e que é um ponto de bastante controvérsia é a associação dos medicamentos para a ereção juntamente com aqueles remédios que fazem o homem urinar melhor, que são aqueles homens que têm geralmente a próstata crescida, que têm sintomas do trato urinário, que têm dificuldades para urinar. Então, por exemplo, qual que é a expectativa? Então, quando você dá um medicamento para a ereção, juntamente com um medicamento para melhorar o xixi, para melhorar a força do jato miccional desse homem, você acaba atenuando as queixas miccionais desse homem. Você acaba fazendo com que ele urine melhor, acabe urinando menos vezes durante a noite. E a associação desses medicamentos pode ser benéfica também nesses casos. Principalmente, nós temos a tadalafila utilizada diariamente na dosagem de 5 mg, que ela também consegue agir na próstata, melhorando a qualidade do jato miccional desse homem. Então, se você associa um medicamento para a ereção juntamente com um medicamento que vai melhorar o jato miccional desse homem, pode existir um efeito benéfico em melhorar a qualidade da ereção desse homem. Entretanto, alguns desses medicamentos utilizados para a próstata crescida, tanto aqueles que murcham a próstata, como é o caso da finasterida, como aqueles que relaxam o canal da urina, facilitando a passagem do jato urinário, tais como a doxazosina e a tansulosina, elas têm um efeito deletério em alguns homens na questão sexual. Ela pode baixar a libido desse homem e, em alguns casos, fazer com que ele tenha problemas de disfunção erétil. Então, tudo isso vai depender do tanto que esse problema de ter dificuldade de urinar está incomodando esse homem. Se isso é uma coisa muito que acaba impactando demais a qualidade de vida dele, talvez a associação de um medicamento para a ereção juntamente com desses medicamentos para a próstata possa sim melhorar a qualidade da sua ereção. Porque a gente sabe que homens que sofrem desses problemas de urinar mal, o fato por si só de urinar mal é um fator de risco para esse homem ter problemas de ereção. E tem alguns homens, infelizmente, depois que utilizam esses medicamentos, começam a sofrer desses problemas de ereção. Então, você tem que avaliar com cada homem qual que é o seu desejo e vai ter que testar esses medicamentos em conjunto para ver se isso pode ou não impactar a sua vida sexual. Outra associação que pode ser benéfica é o uso de certos antioxidantes juntamente com os medicamentos para a ereção. Por exemplo, a carnitina e a arginina, por exemplo. Por que a gente utiliza isso? Essa associação pode ser boa. Porque esses antioxidantes, eles acabam tirando aquelas espécies reativas de oxigênio que diminuem a produção do óxido nítrico e acabam degradando o óxido nítrico que já está disponível ali no seu pênis. E a gente sabe que o óxido nítrico é o principal mediador da vasodilatação das veias e artérias do pênis. E esse óxido nítrico, quando não está em boa quantidade, ele dificulta essa vasodilatação, fazendo com que você não tenha uma boa ereção. E é justamente esses radicais livres que agem diminuindo a quantidade desse óxido nítrico. Então, quando você toma esses antioxidantes, você diminui a quantidade desses radicais livres, melhorando a disponibilidade desse óxido nítrico. Então, essa também, existem algumas formulações vendidas em farmácias de manipulação que já fazem a associação, por exemplo, de um medicamento para a ereção juntamente com um antioxidante, tais como a arginina e a carnitina, por exemplo. Outra associação que pode ser benéfica também, naqueles pacientes que têm, por exemplo, aquele quadro de síndrome metabólica, já tem uma resistência à insulina aumentada, já estão com a glicemia, já estão com o açúcar no sangue um pouco alterado, é você fazer a associação desses medicamentos para a ereção como conjuntamente com a metformina, por exemplo, porque a metformina ela acaba regularizando
todos esses problemas. Ela acaba diminuindo o açúcar no sangue, acaba diminuindo a resistência à insulina nesses casos. Então, aqueles pacientes que já têm essa resistência à insulina aumentada, com dificuldade de ereção, a associação talvez da metformina juntamente com esses medicamentos também pode melhorar a qualidade das suas ereções. E falando agora de terapias mais novas que a gente está vendo serem utilizadas mais recentemente, nós temos a associação, por exemplo, de você utilizar um medicamento para a ereção juntamente com a bomba de vácuo, por exemplo. Aquelas terapias de ondas de choque de baixa intensidade. Então você usa o medicamento para a ereção e faz aquela terapia de ondas de choque, aquela máquina que dá umas pequenas pancadas no pênis. Essa associação também pode ser benéfica, juntamente também com o uso desses medicamentos, com o transplante que a gente chama de células-tronco, que a gente injeta diretamente no pênis, ou até mesmo o uso de plaquetas que você injeta também diretamente no pênis. O uso dessas duas associações desses medicamentos juntamente com essas terapias mais novas também pode ser benéfico nesse caso. E também a gente nunca pode esquecer de falar que a associação desses medicamentos para a ereção com tratamentos considerados de segunda linha, que são aqueles medicamentos que você injeta no pênis ou você coloca dentro da uretra o medicamento, que o mais conhecido deles é o alprostadil, também pode ter um efeito sinérgico nesses casos, não aumentando de maneira significativa a questão da incidência desses efeitos colaterais. Então, como você viu, essas associações devem ser tentadas, elas podem ser utilizadas em alguns casos e todas essas associações que eu comentei, elas não aumentam de maneira significativa a parte dos efeitos colaterais desse homem. Então, antes de você optar por um tratamento mais definitivo, como uma prótese de pênis peniana, você não custa nada tentar essa associação de tratamentos que podem reverter esse seu problema de disfunção erétil. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.